Gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Pessoal, estamos quase terminando o nosso módulo de botânica, tá? São várias aulas. Observa que a gente passou por classificação, estrutura, reprodução, morfologia, fisiologia. Então, estamos aí nas últimas aulas sobre botânica. Essa aula a gente vai falar sobre os chamados fitocromos. No primeiro slide eu vou caracterizar alguns pontos interessantes para vocês. Depois a gente começa a verificar algumas especificidades no que se diz respeito aos fitocromos. Beleza? Então vamos ver primeiro esse slide para ver o que é que ele determina para a gente, o que é que ele mostra, qual o norte, né? Então, ó, os fitocromos eles são pigmentos que absorvem luz de comprimento de onda vermelho. O fitocromo F é a forma ativa, se liga aí, e é formado na presença de luz. O fitocromo R é a forma inativa do pigmento, sendo formado no escuro. Dependendo da presença dos fitocromos nos órgãos vegetais, certas funções são estimuladas ou inibidas, alterando a morfogênese do vegetal. Gente, então, em suma, presta bem atenção nesse ponto. O metabolismo do vegetal, a sua condição de crescimento, de desenvolvimento, de crescimento primário, secundário, formação de folhas, de flores, de frutos, está intimamente relacionado exatamente à luminosidade, tá certo? Então a luminosidade solar é que vai moldar, é que vai dar exatamente esse norte para o vegetal. Olha lá o próximo slide que eu coloquei para vocês. Como eu havia falado, vamos detalhar mais. Aqui eu coloquei, ó, fitocromos são proteínas sensíveis à luz. Ponto. Segundo aspecto, promove modificação. Depende do espectro de luz que é captado. Encontra-se espalhado por várias células no vegetal, ou seja, não é uma estrutura molecular relacionado a uma única parte do vegetal. Você encontra aí estruturas que vão se apresentar para a gente, né, onde essas estruturas vão conter esse tipo de molécula, esse tipo de proteína. Tranquilo? Então, vê lá. A partir daí você tem principais fatores. Observa que eu tenho 3 tipos de fatores importantíssimos em relação à atividade dos fitocromos. Olha lá. Cabeça, quais seriam esses e os mais importantes? Gente, germinação. Observa aqui, ó. Deixa eu colocar esse ponto aí. Você tem germinação, que é importantíssimo. A gente vai detalhar alguns processos relacionados a esse primeiro tópico aí. Você tem a abertura estomática, ou seja, a abertura dos estômagos. É um ponto onde quanto maior a concentração, a intensidade, ou melhor, quanto maior a intensidade de luz, você vai encontrar aí a abertura estomática, porque aqueles estômagos se apresentam com células guarda. A partir dessas células vocês vão encontrar o metabolismo mais acentuado. Então essas moléculas se encontram numa perspectiva muito importante no que se diz respeito à abertura dos estômagos e a floração, né? Então, são 3 os tópicos que a gente pode abordar a atividade dessas moléculas, dos fitocromos. Vamos ver mais aqui, ó. Foi o que eu coloquei para vocês. O fitocromo F é a forma ativa, ou seja, ele vai promover estimulação ou inibição daquela característica específica que a gente está analisando. Beleza? Ele é que vai promover o estímulo ou inibição. Tá? Vê lá mais. Aqui eu coloquei para vocês uma foto que você pode encontrar em qualquer livro de biologia, em qualquer site aí que fala sobre esse assunto. É uma estrutura bem clássica. Eu vou determinar alguns aspectos aqui que você não pode esquecer, tá certo? Primeiro, vamos lá. Ó. Aqui eu coloquei para vocês um solzinho aqui, né? Bem bonitinho, ó, coisa linda. Bem bonitinho, lindo. Eu achei bonito, eu vou botar aí meus amores. Primeiro, aqui você tem o fitocromo R. Amores, esse fitocromo R
é a forma inativa, do jeito que está aí, bem bonitinho, simples assim, tá? Agora existe o seguinte, eu posso encontrar, eita, olha a lua, que coisa mais linda, meu Deus, representando a fase escura, tá? Brincadeiras à parte, vamos lá. Então aqui eu tenho a conversão de R em F, porém, essa conversão, ela é bem específica, porque o vegetal, ele, mais precisamente o fitocromo, ele vai captar uma frequência de luminosidade, que é a luz vermelha, uma frequência de 660 nanômetros. Cabeça, nanômetro é muito pequeno, né? É bem pequeno, você tem a bilionésima parte aí do metro. Quando existe essa captação a partir desse espectro de luz, eu tenho agora a forma ativa, que é o fitocromo F. Tranquilo? Então, observa aqui outro ponto que eu destaquei para vocês. Essa forma ativa, ela pode voltar a ser a forma inativa, quando ele capta um espectro de luz, onde esse espectro gira em torno de 730 nanômetros. Como eu coloquei aqui para vocês bem bonitinho, beleza? Então, para se transformar de R para F, eu tenho aí um espectro de luz de quanto, cabeça? 660 nanômetros. Para eu transformar de F para R, eu tenho agora um espectro de luz de 730 nanômetros, ou seja, conversão lenta que vai ocorrer exatamente no escuro. Presta bem atenção ainda que eu coloquei aqui, ó, de forma bem destacada aqui embaixo. Ó, conversão que está ocorrendo do fitocromo F para o fitocromo R, beleza? Com isso, vamos analisar algum aspecto. Vamos ver um aspecto interessante. Vê, aqui eu coloquei para vocês que o fitocromo R, à noite, a concentração dele é muito maior do que o fitocromo F. Cabeça, qual seria a porcentagem? Você tem 99% de fitocromo R e 1% de F. A média é mais ou menos essa, tá? Então por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, o detalhe. Deixa eu colocar aqui o ponteirinho, aqui ajuda para a gente demarcar algumas situações, né? Então aqui, ó. Porém, quando você analisa durante o dia, essa discrepância, essa diferença não é tão grande, tá? É como se você tivesse o fitocromo F 60% e o fitocromo R em torno de 40%, beleza? Então existe esse tipo de diferença do ponto de vista quantitativo. Vamos ver mais aqui, vê lá. Coloquei para vocês um aspecto para a gente relacionar no caso da germinação. Vamos ver o que é que acontece. Dois aspectos interessantes. Eu tenho as plantas chamadas fotoblásticas positivas, onde o fitocromo F ele é estimulador, ele vai viabilizar, vai auxiliar o processo de germinação. Por isso que eu destaquei alguns pontos interessantes. Ó. Essas plantas apresentam pouco amido, beleza? Lembra, amido, carboidrato e reserva energética de mais ou menos 1.400 moléculas de glicose. Promove metabolismo mais rápido, beleza? Enquanto as fotoblásticas negativas, quando elas são submetidas à luminosidade, esse fitocromo ele é um fator inibidor, ele vai inibir o desenvolvimento. Que coisa interessante, ó. Porém, elas se apresentam com muito amido, permite o desenvolvimento do caule com vários nós, tá? A gente já viu em morfologia o que é isso, bem espaçados até a captação de luz. Tranquilo? Vê lá, esse próximo slide, esse tipo de aspecto que está bem detalhado. Vamos ver. Ó, cheio de ziriguidum, ziriguide, biriguide. Pá, chegamos. Plantas fotoblásticas. Vamos ver. Primeiro aqui, ó. Eu tenho em B, C e D, tá? E tenho aqui ó, uma característica em A. Olha lá, o estiolamento de plantas que crescem no escuro. Estiolamento é exatamente essa estirada que essa planta aqui ela dá. Beleza? Ela se apresenta com a concentração maior de amido. Por que, cabeça?
Porque essas plantas, elas se encontram em ambiente de muita sombra. Então, ela precisa crescer, crescer, crescer. Forma os nós, como eu havia destacado para vocês, tá? Forma essas folhas aí que não se apresentam ainda com tanta clorofila, porém se apresenta com muito amido, muita reserva energética, né? Enquanto aqui, ó, a planta A, compare com a planta que cresce em presença de luz. Ou seja, esse tipo de planta ela cresce mais rápido, né? Observa que ela está bem verdinha. Se ela está verde, ela tem cloroplasto, ela tem clorofila, ela tem o pigmento. Se ela tem pigmento, ela já está fotossintetizando. Se ela está fotossintetizando, ela já está captando muito nutriente ali do solo. Ou seja, eu tenho esse tipo aí de aspecto nas plantas com crescimento. Isso é chamado simplesmente por estiolamento, tá? Então, aqui ó, o estiolamento de plantas que crescem no escuro. Aí tu tens B, C e D, tranquilo? E aqui ó, compare com a planta que cresce em presença de luz. Então, eu tenho esse tipo de característica para detalhar, para comentar para vocês. Observa agora que eu vou comentar alguns aspectos interessantes. São 3 pontos. Vamos lá. Primeiro, ó, as plantas crescem de forma mais acentuada e a posteriori formam as folhas, galhos, entre outras estruturas inerentes à planta. Aqui eu estou falando dessas aqui, tá? B, C e D. Fitocromo F é inibidor durante o desenvolvimento em plantas fotoblásticas negativas. Ou seja, se você tirá-la do ambiente de sombra e colocar no ambiente de sol, né? Quando são submetidas ao sol, elas não germinam, beleza? Não ocorre germinação. Agora, o fitocromo F é estimulador nas plantas durante a germinação em fotoblásticas positivas, beleza? Então, tu tens aí 2 características distintas, tranquilo? Bem detalhado, bem bonitinho nesses 3 pontos, no que se diz respeito a esses 2 tipos de plantas, fotoblástica positiva e negativa. E para a gente fechar nossa aulinha com chave de ouro, para a gente fechar nossa aula, eu coloquei mais um exemplo aqui no que se diz respeito à luz e à floração. Olha lá, se você encontra uma concentração maior de fitocromo F, eu tenho síntese de florígeno. Cadê esse florígeno? Pelo amor de Deus, o que é esse florígeno? Amores, é um hormônio, é a giberelina, tá? Que vai promover o que? A floração. Lembra, deixa eu colocar aqui um ponteirinho. Lembra que quando nós tivemos a oportunidade de ver, tá? Hormônios, analisamos que as giberelinas são responsáveis pela floração. A gente viu, bem bonitinho, tá lá, tá? Então, se eu tenho muito fitocromo F, eu tenho síntese de florígeno. O que é o florígeno? É o hormônio. Qual é o hormônio? Giberelina. Beleza? E como conseguinte, vamos encontrar a floração. Se eu tenho só fitocromo R, não há síntese de florígeno. Então, o que vai acontecer, amores? Não ocorrerá a floração. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Foi mais uma aulinha. Se liga nos principais detalhes no que se diz respeito à estrutura que é estimuladora, estrutura que é inibitória, estrutura que não apresenta nenhum tipo de estimulação nem de inibição, no caso do fitocromo R. Se liga também em relação ao espectro de luz, que cada um é captado tanto para converter para o R ou para o F, tá certo? Do R para o F, o que é que eu vou encontrar? 660. Do F para o R, qual é o espectro de luz? 730, beleza? E aqui, que a gente, nesse último slide, a gente destacou que ocorre a floração, ela só vai ocorrer se você encontrar muito fitocromo F, e com isso ocorre a liberação, vai ocorrer a liberação do florígeno. E o que é o florígeno? São as giberelinas, que são os hormônios da floração. Então, amores, beijão,
Fica com Deus, tudo de bom. Tenha Deus sempre no teu coração. Tudo dá certo.